Olá, queridos, que vocês possam então iniciar comigo nesse momento uma viagem sobre uma carta que Paulo escreveu a um grupo de igrejas numa determinada região e que tem ali objetivos claros e que são muito importantes, porque os questionamentos que ele traz e as soluções que o Evangelho impõe, elas servem para os dias de hoje, né? Nós, durante o transcorrer das nossas aulas, nós vamos perceber como essa lição, esse trabalho de Paulo de trazer aos Gálatas ali a consciência do verdadeiro Evangelho e a força e a intensidade dele é tão fundamental nos dias de hoje, quando nós temos algumas teologias que, se não trazem o judaísmo, querem trazer outras coisas, querem implicar a vida humana algo que o Evangelho resolveu. Eles querem continuar marcando ainda a existência humana pela força do pecado, quando Cristo na cruz resolveu isso. Nós vamos aprender bastante sobre essas teologias que surgiram e que precisam ser confrontadas com a verdade. Gálatas nos ajuda nisso. Então, aprender a palavra de Deus não é apenas uma questão histórica de saber como aconteceu, mas de saber por que aconteceu e transformar isso em subsídios para os dilemas e as dificuldades que a Igreja de Cristo continua enfrentando. Seja bem-vindo, queridos. E quando nós falamos de Paulo, nós falamos daquele apóstolo, aquele que foi levantado por Deus na estrada de Damasco e que é o autor de pelo menos mais 11 ou 12 cartas que compõem o Novo Testamento e tem a maior parte de Atos contando a história das suas ações, das suas 3 viagens missionárias. Alguns dizem que ele deve ter feito mais uma, mas isso não importa. Mostrando a intensidade do trabalho de Paulo, essa carta aos Gálatas, ela é reconhecida como a carta magna do cristianismo. Quando nós temos a compreensão exata desses 6 capítulos, você tem uma ideia da teologia, não resumida, mas compactada, de todo o significado do cristianismo. Depois ele vai escrever aos Romanos, talvez com um pouco mais de tempo, com menos urgência, e ele consegue escrever uma carta que trata desses assuntos, mas de uma maneira mais abrangente. Então, você conhecendo Gálatas, você também tem mais possibilidade de interpretar e entender coerentemente Romanos, que talvez seja a carta mais importante do Novo Testamento. Mas Gálatas, ela tem essa fundamentação e ela é reconhecida como a carta magna, a constituição do cristianismo. Então, seja bem-vindo nessa viagem, querido. Paulo é um homem que é conhecido de todos nós e que eu tenho certeza que você aprendeu muito já com as coisas que ele escreveu, que ele ensinou. E vai aprender mais aqui agora, tá certo? Onde viviam os Gálatas? Onde era essa região da Galácia? Para os grupos da igreja, eu postei um mapa onde mostra a atual Turquia numa configuração geográfica e política dos tempos de Paulo, mostrando que a Galácia era uma região ali no centro, pegando parte norte e parte sul também da atual Turquia, um país que existe, né? E que naquela época era dividido naquelas configurações que você vê no mapa. E a Galácia era uma dessas províncias. Todas aquelas províncias pertenciam ao Império Romano. Então a Galácia era um lugar onde Paulo passou na sua primeira viagem, passou depois em outras. Quando você lê Atos 13, 14 e depois o 16 e 18, você tem ali informações e narrativas do encontro de Paulo com essas cidades, com as pessoas que viviam ali. E especificamente nós podemos apostar, existem outras teorias que dizem que teria sido direcionado para uma região mais à esquerda ali, que na verdade seria Éfeso, e também alguém da Macedônia, já na Grécia, perto da Grécia, mas a teoria mais correta, mais coerente, é que ele escreveu essas cartas direcionadas especificamente para Antioquia, uma cidade que havia ali. São várias Antioquias que tem no Novo Testamento. Essa Antioquia, naquela região da Galácia, Icônio, Listra, que é a cidade onde Timóteo nasceu, né? E Derbe também é uma cidade mais ao sul. Essas 4 cidades historicamente são consideradas como aquelas que receberam a quem foi endereçada essas cartas, tendo em vista que ele passou por elas. Quando é que essa carta foi escrita? Querido, se você fizer a pesquisa, eu mostrei para vocês anteriormente as minhas fontes, né? Eu estava usando ali 4 bíblias de estudo e 2 manuais bíblicos, e você, de maneira resumida, você pega de 49 a 57, são datas que são possíveis. Dependendo da interpretação de um dos versículos ali, o capítulo 2,
você pode ter uma ideia de entender se ele escreveu antes do Concílio de Jerusalém ou depois do Concílio de Jerusalém, mas isso é um detalhe que não nos importa. Mas é fato que talvez essa carta tenha sido escrita o fato que gera uma informação de que seria mais cedo, seria para o ano 49. E aqueles que analisam ali com um pouco mais de outros fatores, entendem que pode ter sido por volta do ano 56, 57. Então não vamos fazer paradigmas e nem criar dogmas em cima disso, que também não é importante, né? Queridos, ela foi direcionada a esse povo na Galácia, que eles têm uma origem lá na Irlanda, os celtas, que depois migraram para a Europa continental, e ali tinha uma região chamada Gália, um lugar onde o Império Romano teve muita dificuldade de conseguir vencê-los, né? Eles eram muito guerreiros, muito fortes, e tiveram bastante dificuldade em ser dominados pelos romanos, e acabou sendo. Mas antes disso, antes do Império Romano estar incomodando, 3 tribos deles viajaram até aquela região onde Paulo vai encontrar essas cidades constituídas, que tinham ali uma origem, então, entre esses provenientes da Gália e mais, se você olhar mais originalmente, povos de origem celta, né? Só para você ter uma visão antropológica de quem era aquilo ali, de quem eram aquelas pessoas e quais as culturas que eles representavam. Essa carta ela é apresentada num sentido de urgência. Se você pegar logo de primeiro, Paulo já vai dando uma voadora em cima do pessoal lá, né? Porque o motivo que levou ele a escrever o assustou. Então ele encontra ali a necessidade de ser bem rápido, e ele não usa, numa linguagem que nós vemos ultimamente, né? Ele não tem muito mimimi com ele quando ele está tratando com o pessoal da Galácia. Já pergunta de cara: como é que vocês começam no espírito e estão indo para a carne agora, né? Nós vamos estar discutindo esse assunto aí. Da onde ele escreveu essa carta? Alguns dizem que de Éfeso, outros de Antioquia, ali da Síria, né? Que Antioquia tinha Antioquia da Síria, da Pisídia, e essa Antioquia lá na Galácia também. E me parece que tem uma outra ainda. Mas na verdade, ou até Corinto, né? Então não existe uma definição, dependendo daquelas datas que eu falei para vocês, de 49 a 57, dependendo da data que você escolher, que você achar mais adequada, você vai encontrar ele em Éfeso, ou então em Antioquia da Síria, ou então em Corinto. Então depende dessas questões aí, que não são fundamentais. O que nós precisamos saber é o que ele disse, para quem ele disse, serve para ele, serve para nós. Quais são as comprovações, qual é a visão teológica de Paulo aqui? Ela tem respaldo na Bíblia? É uma novidade que ele lança? Ou está tudo de acordo com aquilo que sempre foi pregado e que o próprio Jesus confirma nas suas pregações? É isso que nós temos que fazer nessa viagem, né? Muito bem, queridos. Quais eram os objetivos? Essa é uma aula inaugural de início do assunto, né? Então é uma visão panorâmica, e na próxima nós estaremos estudando capítulo a capítulo. E agora eu quero que você preste atenção em quais eram os objetivos. Por que Paulo escreveu? O primeiro deles era combater o ensino que outros cristãos judeus, passando por aquelas cidades, depois que Paulo abriu aqueles trabalhos, começaram a ensinar o seguinte: olha, você pode ser cristão, mas primeiro você tem que ser judeu. Você tem que se adequar ao judaísmo, você tem que circuncidar seus filhos, você não pode trabalhar no sábado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Queriam que as pessoas entendessem o seguinte: vocês podem ser salvos por Cristo Jesus, mas ele era um judeu e vocês têm que fazer tudo aquilo que ele fez. Mostrando para aquelas pessoas que tinham uma ligação, mas que elas continuariam presos a tudo aquilo que Cristo rebateu, e que Paulo nos ensina que o cristianismo em Jesus é ele fazendo daquilo que era sombra, ele se tornando realidade. Não haveria necessidade de sacrifícios, e nós éramos apartados pela crença em Cristo Jesus, e não porque se cortasse ali uma pele do nosso prepúcio, especificamente os homens. Então, Paulo enfrenta essa dificuldade. Falsos mestres, outros que passam por ali, pervertendo o evangelho, transformando esse evangelho de novo em prisão, transformando esse evangelho em atitudes humanas, trazendo para o evangelho uma fraqueza no sentido de que nós precisávamos complementar com obras e ações para que então a obra de Cristo se manifestasse em nós. Mas antes nós temos que fazer os nossos compromissos ritualísticos, o que Jesus quebrou, isso, o que Paulo com clareza ensinava sempre que não era mais necessário. Então esse era o motivo principal. Ele queria mostrar qual foi o propósito da lei, né? E ele conta, e a gente pode pensar o seguinte:
As pessoas estavam achando que tinham que voltar ao domínio e ao ensino da lei. O que, na verdade, não era o que a Bíblia mostrava. Que a lei tinha servido, ela tinha trazido para eles algo que era importante. Mas que, a partir do advento de Cristo, a lei passou apenas para nos mostrar o significado do pecado. O que era o que nos mantinha ali presos e então distanciados de Deus. Mas que a obra na cruz, ela foi definitiva e nos libertou disso tudo a todo aquele que crê, obviamente. Então essa era a dificuldade que ele queria derrubar, esse problema que ele queria derrubar. Ele também apresenta um terceiro objetivo muito claro, que é explicar a justificação em Cristo. Né? Então eu vou até dar uma lidinha aqui no texto, capítulo 3 de Gálatas, dos versos 6 ao 9, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, sendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Mostrando ali com clareza que nós temos uma justificação que ela vem em Cristo Jesus, de uma maneira poderosa, e passa pela fé, né? Pela fé. Ela que é o canal que nos traz essa salvação. Ele nos mostra que nós somos adotados ali ao povo de Deus. Nós que somos gentios, como era o caso dos Gálatas, nós somos adotados ao povo de Deus, a Israel, da seguinte maneira, no verso 4 até o 7 do capítulo 4, ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus por Cristo. Essa que é a visão, nós somos adotados, nós fomos incorporados à nação santa pela obra de Cristo Jesus. Esse é o evangelho que Paulo, aí ele foi encarregado, né? Ele mesmo diz que a ele foi dado esse evangelho, ao passo que de João e Pedro foi dado o evangelho aos próprios judeus. Porém, nós vemos depois, tanto um quanto o outro, trabalhando e evangelizando também os gentios. Então, nós vemos aqui que Paulo tinha ele estava com esse objetivo, mostrar que a justificação em Cristo é pela fé, como Abraão, que assim foi. Nós somos adotados. E ele diz que nós passamos por um processo de renovação. Nesse verso 6 que eu li com vocês, eu vou repetir, ó. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama. Quer dizer, nós somos transformados em filhos. Houve uma transformação, uma mudança de condição de criatura para filhos. E no verso 15 do capítulo 6, ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim em ser uma nova criatura. Não são atos ritualísticos, como a circuncisão e outros, que fazem com que você seja salvo em Cristo Jesus. Mas essa salvação que ele oferece te permite uma novidade de vida. E você entra nessa novidade de vida. Você entra naquela santificação que sem ela você não pode vir a Deus. Esses são os pontos, essas são as chaves quando você quer entender o objetivo de Paulo apresentando ali essa carta então aos Gálatas. O que ele defende basicamente, queridos? Ele defende o ministério dele, ele defende o evangelho puro, e que nós saibamos usar a liberdade. Nós somos livres, mas temos que ter limites para essa liberdade pela palavra de Deus, pela consciência e pela ação do Espírito Santo. Né? Então, do capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos Paulo defendendo o seu ministério, mostrando a sua autoridade, mostrando ali que ele não estava para conversa fiada, porque ele tinha autoridade para ministrar aquilo que ele iria ministrar. Do capítulo 3 até o 4, ele apresenta os argumentos, ele mostra ali aonde eles estavam derrapando, aonde eles estavam se desviando, ele apresenta os argumentos e mostra que eles eram heréticos
as posturas e eram divergentes de tudo aquilo que o Evangelho propõe na figura de Jesus Cristo. A obra da cruz não era aquela nova amarração em cima de ritualismo, em cima de práticas. E isso é muito importante para os nossos dias. Nós vamos discutir sobre alguns evangelhos que têm trazido situações bem semelhantes àquelas que os Gálatas estavam vivendo. E por último, do capítulo 5 até o 6, ele fala sobre a liberdade. A liberdade que você tem que experimentar, mas a liberdade que você também tem que respeitar. Que você tem que compreender que a lei, se ela ficou no passado pela ação de Cristo Jesus, então a punição da lei ela foi anulada pelo amor de Jesus. No entanto, a observância dessa lei, depois que você foi alcançado por Jesus, naquilo que concerne as nossas posturas e que diz respeito à nossa santificação, à nossa sexualidade, aos nossos relacionamentos com a pessoa, essas leis elas não foram alteradas. O que foi alterado é a forma de alcançarmos o perdão de Deus. Porém, as nossas posturas, as nossas ações, elas têm que ser decorrentes daquilo que Deus estabeleceu. Em alguns casos, Jesus até aprimora essa lei, né, com relação aos casamentos, por exemplo. Por isso que em Hebreus você encontra aquela frase famosa: se o primeiro concerto, se o Velho Testamento fosse perfeito, a aliança dele fosse perfeita, não haveria necessidade do segundo. O primeiro testamento, o Velho Testamento, ele é firmado na ação de Deus e nos homens por meio da figura de Moisés, pecador. A segunda aliança é o mesmo Deus fazendo uma aliança com os homens por meio de Cristo Jesus, homem, aquele que não pecou. E por isso traz perfeição a essa segunda aliança. Isso é interessante, né? O que nós temos que olhar para Gálatas e buscar para a nossa edificação? Para mim, por que é importante? Por que nós temos que aprender aqui em Gálatas? Existem 3 tipos problemáticos de cristianismo, queridos. E especificamente falando naquele momento, mas que serve para nós hoje, nós também podemos pensar sobre isso. Aquele cristianismo judaizado, que trazia ali a obrigação deles se transformarem em judeus na prática de uma religião que Jesus veio transformar completamente, levava a tradição, como nós vemos às vezes até no catolicismo hoje, à frente da graça e à frente da palavra. Então esse judaísmo tentado imputar ao cristianismo, ele voltava, ele tirava do cristianismo a liberdade, a transformação que Cristo trouxe, que a religião ela é vivida no coração, nas ações minha para com os meus próximos, e não em rituais que eu faço todas as semanas, respeitando ali, trazendo dízimo e tudo mais. Aquilo era apenas sombra. Agora Cristo, na sua morte, permite ao homem viver a sua religiosidade e a sua relação com Deus no íntimo do seu coração. Então esse processo de judaísmo era um retrocesso, era uma volta. Era você jogar o que é novo e voltar para o que é velho, que não tinha funcionado. O terceiro cristianismo problemático, e que nós temos ele hoje, ainda hoje permanece, né? Esse judaizado aqui, ele tomou outras formas. Existem outras situações que nós vamos discutir durante o curso. O legalista, o cristianismo legalista, aquilo que o camarada ele anda em cima apenas da lei, mas o coração dele não é transformado. Jesus fala com muita clareza. E Deus no Velho Testamento, olha, eu tenho nojo dos seus holocaustos, eu tenho nojo das suas festas, que era tudo ritualismo, que era tudo obedecendo à lei. Eu quero um povo que antes tenha misericórdia. E então eu serei seu Deus e vós sereis meu povo. Ele ensina isso em Jeremias. Nós temos essa passagem e em outros profetas com conceitos idênticos. Esse legalismo de andar certinho, criar uma série de normas e se pautar por ela, né? O cristianismo, mesmo que não seja judaizante, algumas pessoas pegam a Bíblia e vão ali e se pegam em coisinhas que são para o contexto daquele tempo que o autor escreveu, não tem nada a ver conosco. Como, por exemplo, mulher não poder colocar uma calça comprida, o homem não pregar se não for de gravata. Né? Coisas assim que foram sendo demolidas, graças a Deus, através dos tempos, mas que ainda existem. Né? O que é o legalismo? Aquela pessoa que ela consegue cumprir determinadas regras dentro de uma disciplina pessoal, mas que o coração dela, a misericórdia dela, a compaixão dela pelas outras pessoas, ela não vive. Queridos, eu vou dizer para vocês que em 20 anos dirigindo igrejas, ou como vice-presidente ou como presidente,
e eu não vou fazer média com ninguém aqui não, mas nos últimos 10 anos, graças a Deus, eu tive poucas dificuldades desse tipo de coisa. Mas os primeiros 8 anos em que eu vivi isso, eu tive vários problemas, homéricos problemas, confrontos tremendos com pessoas que tinham todas as posturas que você parecia crente, mas quando chegava na hora de olhar a misericórdia, de olhar a clemência, de olhar a tolerância e o respeito ao ser humano, o amar ao outro como a si mesmo, eu me decepcionei várias vezes. Como com certeza eu também devo ter decepcionado outras pessoas ao olharem para a minha vida, porque nenhum de nós é perfeito. Mas o legalismo é um grande problema dentro do cristianismo. E o terceiro ponto que Paulo, nós já estamos encerrando aqui essa aula, queridos. E o terceiro ponto para nós entendermos sobre a nossa edificação é entender que o evangelho sem lei, como esse evangelho light, esse evangelho que nós estamos assistindo, em que as pessoas dizem, não, isso aí tudo é... Deus é amor. Você é homossexual? Ele te fez assim. A Bíblia não diz isso. Ah, não tem problema, o casamento não deu certo. Separa logo. Vamos procurar. Vocês têm que ser felizes. Deus nos fez para ser felizes. Ele fez mesmo. Mas o pecado veio sobre nós e então o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é Cristo Jesus. Então, esse evangelho sem lei, sem limite, que algumas pessoas começaram a abusar disso e trazer sobre o cristianismo uma coisa que ele não... É o que está acontecendo hoje. Quando nós vemos igrejas enchendo, quando os pastores pregam, então, curas espirituais sobre maldições hereditárias, quando cobram ali de você fortes contribuições financeiras, porque Deus vai devolver, porque Ele quer que você seja abençoado, e aquilo é apenas uma prova de fé. Agora, quanto à tua vida, se você dorme com a sua namorada, a forma como você ganha o seu dinheiro, isso não importa muito para nós. O que importa é que você está aqui sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Esse é o evangelho sem lei. É o evangelho em que a santificação não é o propósito de quem foi alcançado pela graça. Então esse é um problema sério que havia na igreja dos Gálatas, entre os Gálatas, e que nós enfrentamos também na igreja cristã do século XXI, infelizmente. Então, basicamente, seriam esse abuso dessa liberdade que muda o evangelho também, né? Então são 3 questões importantes que nós vamos ver nessa viagem nossa sobre os Gálatas. Querido, só para encerrar, eu quero dizer para você que existem várias passagens delas que são icônicas, que são fundamentais para a fé cristã e que estão em Gálatas, né? Uma delas, eu não vou ler aqui, mas se você quiser ler na sua casa, é o capítulo 1, do verso 6 ao 9, onde Paulo fala que é o único evangelho. E que se aparecer alguém pregando ali diferente, sai dele. E se o mesmo Paulo aparecesse lá com outro evangelho, seja um anátema, ou seja, não me escutem, me excluam, tiram de lado. Se eu aparecer com outra configuração aí sobre a salvação de Cristo Jesus, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que circuncidar ou outras coisas, vocês me expulsem, separem-se de mim porque eu estou em mentira. Né? Esse é um ponto importante que ressalta aquilo que ele tentou mostrar ali aos Gálatas. No verso 16 do capítulo 2 ele fala de Cristo, de estarmos em Cristo. Né? Eu vou dar uma lidinha aqui com você, nesse versículo, que mostra para mim e para você um resumo daquele projeto, daquilo que levou Paulo a escrever essa carta. Ele estava com o coração incomodado, ele estava com o coração entristecido, vendo aquelas pessoas voltarem depois de serem libertas. Né? No verso 16 do capítulo 2 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Como ele diz lá em Efésios 2:8, lembra? Que a graça, ela vem para nós, a salvação é graça e não por obras, para que ninguém se glorie nela. Então, o capítulo 2, o verso 16 aqui de Gálatas, esse versículo ele é fundamental. E grifa ele e guarda aí. E por último, o capítulo 5, onde Paulo usa aquele momento ali para fazer um paralelo entre a lei e Cristo Jesus, finalizando os seus argumentos, e ele mostra ali o fruto dos Espíritos. Né? São 9 frutos em que ele contrapõe com os frutos da carne. Aquelas coisas que nós fazemos pela força da carne e que na ação do Espírito Santo, então nós somos
transformados e passamos a produzir outras coisas. Ali do verso 16 até o verso 24 do capítulo 5, é um texto famoso, talvez um dos mais lembrados e utilizados quando se prega sobre os Gálatas. E quer falar do Espírito Santo também. Muito bem, queridos, nós estamos encerrando a nossa primeira aula. Eu quero deixar para você aqui algo importante. O primeiro deles, eu quero que você marque uma senha aí, tá? Essa senha, ela é, eu vou ver aqui uma palavra, e você vai marcar ela, que vai ser necessário depois. A palavra Fizerdes, tá? A senha é a palavra Fizerdes. Guarde essa senha, que você vai precisar dela. E todos aqueles que estão nos assistindo, se você participar de todas as aulas, você confirmar isso no nosso grupo ali, ó, pastor, eu assisti sua aula, né? E é fácil eu verificar, viu? Porque vão ser todos eles postados pelo YouTube, pela quantidade de visualização. Eu consigo conferir se todos que disseram que assistiu, tá bom? Então você vai fazer ali uma confirmação que você assistiu, e eu, ao final do nosso curso sobre Gálatas, eu quero trazer um prêmio sobre a tua assiduidade, aqueles que de fato conseguiram, né, assistir todas as aulas. Obviamente, creio eu que terão muitos, aí nós podemos fazer até um sorteio para isso. Mas também eu quero dar um prêmio pelo aproveitamento. Eu quero ver as respostas, as tarefas que eu trarei, né? Hoje eu já vou te trazer uma. E em cima dessa tarefa, eu vou avaliar suas respostas, e esse aproveitamento, as perguntas também que vierem por conta desse trabalho, nós estaremos então criando ali uma premiação para os melhores aproveitamentos. E o pastor promete, ao final dessa quarentena, então nós faremos um jantar, é isso mesmo, um jantar caprichado. A Rose vai me ajudar nisso, né? A Helena, o nosso grupo de eventos, a Luzia. Nós vamos fazer um jantar, onde ali o pastor vai entregar um certificado para você, não só do estudo de Gálatas, mas de Romanos, que nós vamos falar um pouquinho, Coríntios, né? Nós já estudamos 1ª e 2ª Coríntios, e você vai estudar Gálatas agora. Ao final desse curso de Gálatas, nós vamos dar uma pequena revisadinha ali em 1ª e 2ª Coríntios, e eu vou dar um certificado para vocês, sim, um certificado de que vocês estudaram e participaram desse curso, né? Conhecendo Gálatas. Pastor, para que serve isso aí? Para você ter a satisfação, né? E também para incentivar você a compreender a importância disso. A nossa igreja vai valorizar a importância do ensino bíblico, do estudo da palavra de Deus, através desse prêmio que eu pretendo fazer pelo menos uma vez por ano, tá certo? De estudos que nós vamos fazer nesses moldes, ok? Então fica aí o convite, e a primeira tarefa é você dizer a senha daquela palavra, né, que eu falei, Fizerdes, vou dar uma chance para você aí, Fizerdes. E eu quero que vocês, ao lerem o primeiro capítulo da carta aos Gálatas, me façam ali uma postagem sua, pelo menos com umas 5 linhas, sobre o que você entendeu sobre o capítulo 1, do verso 6 ao 9, sobre a justificação, aquele pedaço que fala sobre Abraão. E a segunda parte da tarefa é você, ao ler o versículo 16 do capítulo 2, você então também fazer uma frase ali, pelo menos com 5, uma frase não, uma postagem com 5 linhas, aonde você dirá para mim o que você entendeu, o que você compreendeu, tá certo? Então, eu quero que você, ao postar isso, né, faça por meio do nosso grupo. E essa palavra Fizerdes, você vai guardando ela aí, tá certo? Que eu terei outras senhas que elas vão nos ajudar numa outra premiação que eu quero fazer, tá? Mas guarda essa palavra, Fizerdes. Ela vai fazer parte depois de uma outra atividade que eu tenho certeza que vocês vão gostar de participar. É isso aí, queridos. Desculpe a extensão, né? Mas nós estamos prontos agora para mastigar, comer, né? E fazer aquilo virar alimento sólido, para que nós paremos de tomar leitinho e comecemos a comer comida sólida da parte do Espírito Santo. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. E não esqueça, amanhã tem culto, tá? 9 horas da manhã,
Você de 12 até 60 anos está convidado a estar conosco. Aqueles que têm problemas, estão dentro do grupo de risco, fiquem à vontade por decidir ir ou não ir. Mas indo, vá com a sua máscara, tá bom? Por favor. Um abraço, queridos, e até assim que Deus permitir.